Bom, gente, vamos falar de dinheiro aqui nesse canal. E eu tô super feliz por estar de volta num ritmo que eu gosto bastante. Contei pra vocês recentemente, né, que eu passei por uma fase aí de reorganizar a vida, recalcular a rota. E é muito bom estar de volta depois de colocar algumas coisas no lugar, abrir mão de outras. E enfim, então vamos começar aí uma nova fase desse canal com muito mais conteúdo para vocês. E nada melhor do que começar essa nova fase falando sobre vida financeira. Já contei várias vezes para vocês do lugar que eu venho, né? Então eu vim de um cenário com uma dívida de mais de 50 mil reais, fui morar num porão com minhas filhas, recebi ordem de despejo, não entendia nada sobre dinheiro. Até os meus 18 anos eu não tinha o meu próprio quarto, eu dormia no quarto com a minha avó, então eu só vivi essa experiência do meu próprio quarto depois que eu saí de casa aos 18 anos. Então assim, eu não nasci em berço de ouro, mas eu confesso pra vocês que eu mudei completamente a minha vida, tá? Em vários aspectos, não só financeiro, em termos de relacionamento, maternidade, enfim. Então esse vídeo é para dividir um pouquinho com vocês, né? Se eu fosse olhar para minha trajetória, quais as escolhas que eu fiz que foram significativas, né, que mudaram a minha realidade financeira, eu colocaria em quatro escolhas, quatro consciências, quatro coisas que eu precisei ver de um jeito para escolher diferente, e isso fez grande diferença em médio e longo prazo, tá? Então, a primeira escolha que eu fiz, que mudou significativamente a minha vida financeira e me fez ganhar mais dinheiro, foi me proibir por 2 anos de comprar. Quando eu decidi mudar a minha vida financeira, uma das coisas que eu descobri é que eu tinha uma certa compulsão por compra, eu tinha uma necessidade de estar sempre endividada quando eu ia numa loja e aí liberava o limite, né? Pagava a fatura do cartão, liberava aquele limite, eu já tinha que usar todo aquele limite. Então, se eu precisava de uma calça, mas eu tivesse limite para comprar mais de uma calça, eu compraria 3 calças ou uma calça e mais blusinhas. Então eu tinha muita dificuldade de comprar só aquilo que eu precisava. Eu comprava mais do que eu precisava. Então, quando eu me proibi de ficar 2 anos, porque eu disse, querida, você fez dívida, né? Agora eu tenho que ser adulta, botar limite em você. Você vai ficar 2 anos sem comprar. E eu fiquei 2 anos sem comprar uma rasteirinha, um batom, um perfume, nada. Assim, nada de roupa, nada pra mim, assim. E eu já tinha. Foi nesses 2 anos quando eu comecei a perceber que eu não precisava de tanta roupa assim, que eu não precisava de tanto perfume assim, que eu não precisava de tanta maquiagem assim. E isso fez com que eu tivesse muito mais dinheiro, porque ali foi como se eu tivesse dado um passinho para trás bem significativo da quantidade de dinheiro que costumava sair. Então, se proibir por um tempo de comprar pode ser muito útil para vocês perceberem que muitas coisas que a gente compra, a gente não precisa. A segunda escolha que me fez ter muito mais dinheiro foi escolher servir pessoas ao invés de servir uma empresa. Vou explicar. Bom, eu já trabalhei mais de 10 anos como CLT, porém já tem mais de 10 anos que eu não tenho chefe, né? Tem mais de 10 anos que eu não tenho patrão, que eu não tenho patroa, né? Que eu sou a dona do meu tempo, que eu sou a dona do meu negócio, né? Enfim, do meu trabalho, dos meus ganhos. Mas por 10 anos eu já trabalhei servindo uma empresa. Então eu já trabalhei mais de 2 anos em supermercado, né? Atendendo, adorava, inclusive. Acho que foi o trabalho mais leve que eu já fiz, foi ser caixa de supermercado, né? Que é passar a compra das pessoas, dar um sorriso, atender com simpatia e, enfim, cobrar direitinho. Então, trabalhei como caixa de supermercado. Também já trabalhei no McDonald's, né? Fazendo Big Mac, atendendo as pessoas ali. Oi, bom dia, enfim. Sempre gostei muito de atendimento ao público. Gosto muito de lidar com pessoas. Também já fui professora quando eu fazia faculdade de pedagogia. Eu trabalhei em jardins particular, fiz estágio também em escola. Então, quando eu trabalhava assim, eu servia uma empresa. Então, era uma pessoa, não uma empresa que eu servia, e essa empresa me pagava um salário para eu vender, né? Eu vendia o meu tempo para essa empresa, minhas habilidades para essa empresa, e essa empresa que me pagava. Quando eu decidi servir
pessoas, eu comecei a fazer muito mais dinheiro. Claro que quando a gente começa a servir pessoas, a gente demora um pouquinho até conseguir servir muitas pessoas, diferente de quando você serve uma empresa, você tem uma garantia que você vai trabalhar ali 20 dias, 22 dias no mês, vai receber aquele salário daquela empresa, né? Quando você serve pessoas, você tem que buscar essas pessoas para você poder servi-las uma a uma, né? Então, demora um pouquinho mais, mas quando você serve pessoas, você pode fazer muito mais dinheiro, porque você é quem vai decidir quanto que o teu serviço custa. Não é uma empresa que vai comprar, no caso, o seu tempo, que é limitado. Dani, dá exemplos. Assim, dinheiro ele chega através de troca, certo? Então, tipo, o cara lá do McDonald's não ficou milionário, multimilionário, sei lá quanto que é o faturamento, porque serviu um hambúrguer para uma pessoa, né? Ele ganhou muito dinheiro porque ele serviu milhares de hambúrgueres para milhares de pessoas. A mesma coisa, a pessoa que criou o celular não enriqueceu, não ganhou muito dinheiro porque serviu o celular, uma pessoa comprou, ou duas pessoas. A mesma coisa, a Anitta. Não foi uma pessoa que ela serviu a música dela e gostou, foram milhares de pessoas que gostaram. Então, quanto mais pessoas a gente serve, mais dinheiro a gente ganha, porque dinheiro chega através de troca. Então, se você decidir ser manicure, e você cobra, sei lá, R$ 150 para fazer uma unha em gel. Se você consegue fazer 3 unhas em gel por dia, você pode fazer R$ 450 por dia. Vamos imaginar que você atenda 3 pessoas. A minha manicure atende muito mais que isso. Hoje em dia ela já comprou a casa própria dela só servindo pessoas através de fazer as unhas das pessoas. Então, isso é servir pessoas, por quê? Porque o dinheiro chega através do serviço. Então, quanto mais serviço a gente presta, quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais a gente contribui na nossa comunidade, mais dinheiro a gente faz. Então, entender isso foi um divisor de águas na minha vida, né? E mesmo no começo eu contava moeda ainda, né? Quando eu decidi trabalhar na internet, quando eu decidi que eu não queria, até porque eu tava com as crianças pequenas, não tinha com quem deixar, não tinha vaga na creche, eu disse, bom, eu comecei servindo pessoas através da confeitaria, então ali foi meu último trabalho ali, entrei na confeitaria. Comecei a fazer, enrolar brigadeiro, não sabia fazer muito bem, mas peguei uma receita na internet, não tinha curso de confeitaria, meu fogão funcionava só 2 bocas, eu não tinha carro para fazer entrega, então sempre que eu comecei esse negócio eu dizia, olha, tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar e realmente não tinha como entregar. Porém, ali na confeitaria eu já vi que eu poderia fazer muito mais dinheiro do que qualquer outro trabalho que eu já tinha tido. Então, na confeitaria, eu já comecei a produzir, depois de um tempo, R$ 5.000 por mês. E eu não tinha nenhum trabalho que tivesse me pago R$ 5.000 por mês. Sendo que eu tava dentro de casa, tava com as minhas filhas. Quando minhas filhas estavam doentes, eu podia estar ali junto com elas. Então, assim, quando eu comecei a servir pessoas, não foi no digital aqui, tá? Foi enrolando brigadeiro para vender. E à medida que o dinheiro ia entrando com esses brigadeiros que eu ia entregando, eu ia investindo em cursos. E quanto mais cursos eu fazia, mais coisas eu aprendia, porque essa é a única finalidade do curso, aprender algo, né? O curso tá ali para nos ensinar algo. Então fui lá, fiz curso de brigadeiro gourmet, fiz curso de macarrons, fiz curso de bem casado, fiz curso de nugget cake, que é aquele bolo pelado, fiz curso de pasta americana, fiz curso de decoração de bolo. Fui investindo, quanto mais eu aprendia, mais eu podia aumentar a minha gama de produtos, mais eu podia aumentar a minha gama de serviço. Então, ao invés de depois só servir as pessoas com brigadeiro, eu comecei a fazer bolo de 2 andares, bolo de 3 andares, bolo de casamento. Então, eu comecei a servir pessoas através de doces. E eu comecei a ganhar mais dinheiro, né? Então, servir pessoas, decidir assim, ó, eu escolho servir pessoas ao invés de servir uma empresa, isso foi um divisor de águas na minha vida financeira. A terceira decisão, a terceira escolha que eu fiz, que me fez ganhar muito mais dinheiro, foi criar múltiplas fontes de renda. Eu nunca tinha ouvido esse termo antes, eu ouvi na internet e eu já trabalhava na internet quando eu ouvi esse termo. Se eu não me engano, foi num vídeo de dublagem do Bob Proctor. E quando eu ouvi aquilo, múltiplas fontes de renda, né, que é o dinheiro chegando de todos os lados, eu disse, nossa, a minha mente não tá programada para isso. Por quê? Porque a gente foi programado para escolher servir uma empresa e ter salário uma única vez no mês, no máximo um valezinho ali dia 20, né? Nem sei se hoje em dia ainda tem vale,
mas quando eu trabalhava, não como professora, mas nos outros lugares, sempre tinha um valezinho ali dia 20. E aí, a nossa mente está programada para ter um salário, né? E não para ter dinheiro chegando de todos os lados. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu disse: como que eu posso criar múltiplas fontes de renda? Então, quando você começa a programar a sua mente para criar múltiplas fontes de renda, para ver o dinheiro chegando de todos os lados, aí você pode começar a criar isso de uma forma consciente. Eu vou dar um exemplo da confeitaria. Por exemplo, Dani, você decidiu servir pessoas, o seu dinheiro chega através de pessoas, mas sempre chega vendendo tempo. Eu tenho que estar bem para enrolar os brigadeiros, fazer o bolo, blá blá blá. Então eu só ganho quando eu entrego, quando eu faço, quando eu trabalho. O que poderia ser outras fontes de renda com relação à confeitaria, caso você fosse confeiteira ainda? Então, eu vendo brigadeiro, seria a fonte de renda. Vender brigadeiro ali, os bolos, os docinhos. A segunda fonte de renda, eu poderia, ao invés de vender para o público que não quer fazer os doces da festa, eu poderia falar com mulheres que gostariam de se tornar confeiteiras. Então, eu poderia ensinar aquilo que eu já fazia. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente pode ensinar. Eu sei que hoje em dia existe um rolê na internet, porque todo mundo faz curso online, nananana, mas o fato é que, se você sabe fazer, você pode ensinar. E nem tudo precisa de uma faculdade. Tem coisas que a gente sabe fazer e que não necessariamente tem, né, um regulamento e por aí vai. Então, eu ensinaria, poderia criar, por exemplo, um curso de brigadeiro gourmet, ou um curso de nugget cake, ou um curso de bem casados, e eu poderia daí conversar com mulheres que querem criar uma fonte de renda e trabalhar em casa e ganhar dinheiro em casa. Então, eu poderia ensinar isso para outras mulheres. Se eu vendo um curso online que eu gravei um dia, ali eu já estou criando uma segunda fonte de renda. Eu poderia também pegar esse dinheiro que eu ganho, tanto do curso online quanto dos brigadeiros de toda semana, e investir em fundos imobiliários, que é comprar fundos imobiliários, né, na bolsa de valores, e dependendo do valor que você investe, quer dizer, independente do valor que você investe, todo mês você recebe os aluguéis proporcional àquilo que você investiu daqueles fundos imobiliários. Então, quanto mais dinheiro você coloca naqueles fundos imobiliários, daí você não está colocando nem o seu tempo, nem o seu conhecimento, você está botando o seu dinheiro para fazer renda para você. Aí você coloca o seu dinheiro nos fundos imobiliários e aí você tem aí uma terceira fonte de renda, que é aquele dinheiro que está voltando daqueles imóveis ali que você adquiriu. Então, à medida que eu ia aprendendo sobre dinheiro, como fazer dinheiro, eu comecei a perceber que eu não precisava fazer dinheiro de uma única forma, que eu não precisava fazer dinheiro só vendendo tempo, só vendendo serviço, né? Que eu poderia criar produtos e vender produtos. Outra coisa que eu ainda poderia criar na época da confeitaria é uma loja, de repente, pegar uma parte do dinheiro dos docinhos que eu vendi, comprar acessórios de confeitaria. Ai, que saudade, eu tinha várias gavetas de cortadores, corante, dourado, prata, colorido, várias coisas, né? Pasta americana. Eu poderia investir nesses produtos e eu poderia criar uma loja e vender esses produtos para confeiteira. E aí eu já teria o dinheiro dos brigadeiros, eu teria o dinheiro dos cursos que eu vendia para as empresárias, eu teria o dinheiro dos fundos imobiliários vindo dos aluguéis e eu teria uma loja vendendo produtos físicos de confeitaria. Olha só, são 4 formas do dinheiro vindo de forma diferente. Ah, deu uma pandemia também aqui. Ah, é verdade. Não vai dar, as pessoas não estão fazendo festa, não tá rolando isso aqui. Mas se as pessoas estão mais em casa, talvez o curso de confeitaria estaria acontecendo, as pessoas estariam investindo para quando acabasse a pandemia elas pudessem ter uma profissão. Então, quando você tem mais fontes de renda, né, quando você tem o dinheiro distribuído, você tende a não ficar sem dinheiro. Por quê? Porque em algum dos teus negócios, das coisas que você tá produzindo, né, criando para fazer dinheiro, o dinheiro vai estar acontecendo para você. Então, a terceira decisão que eu tomei na minha vida, né, e desde então eu nunca tenho dinheiro vindo de um único lugar. Então, eu sempre tenho negócios que dependem do meu tempo. Eu vendo serviço, mentoria, consultoria. Agora que eu fechei minha agenda, porque eu decidi já não vender tanto tempo assim. Cursos online, então já tive muitos produtos, várias coisas que eu sei, autoconhecimento, por exemplo, que é uma coisa que eu pratico há 8 anos e que muita gente pedia: Dani, quero aprender autoconhecimento contigo. Então, autoconhecimento, já ensinei muitas coisas na internet, arquétipos e por aí vai. Então, fundos imobiliários, ações, né? Algumas empresas que eu tenho aí na Bolsa de Valores, Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras, enfim. Então, assim, eu tô sempre pensando em criar rendas. Agora a gente vai começar com a loja também, então a gente vai ter uma loja de produtos físicos no digital.
Então, essa mentalidade de criar múltiplas fontes de renda, claro que, ai, Dani, mas como que faz não tendo tanto dinheiro assim? Gente, a gente começa com uma, aí depois cria outra, depois estrutura outra. Só que se você nunca pensar e nunca começar, aí fica muito distante, né? Então tem que começar a criar um plano e começar a colocar aí as mãos na massa, né? Então essa foi a terceira escolha que eu fiz que me fez ganhar mais dinheiro. E a quarta escolha que eu fiz que me fez ganhar muito mais dinheiro foi aprender a trabalhar pela internet. Sério, gente, assim, ó, eu acho que nenhum outro trabalho, e olha que eu já fiz muita coisa, também já trabalhei fazendo faxina, né, que ganha daí por dia quando trabalha, fazendo unha, já fui manicure também. Nada porque a internet, né, eu fico refletindo, por que a internet ela tem um potencial tão grande? Lembra que eu falei ali, acho que foi no segundo, que a gente ganha dinheiro servindo pessoas? A internet, ela não tem limite de alcance. Quando você tem um negócio que é um lugar físico, que você não tá na internet, você depende das pessoas que passam naquela rua e as pessoas que passam naquela rua vai depender do tempo. Um dia de chuva já não vai passar tanta gente ali na frente. Se não passar tanta gente ali na frente, a probabilidade que você vende, que você é visto, diminui. Agora, na internet, independente do tempo, independente, a gente tem um alcance muito grande. As pessoas estão na internet, as pessoas estão consumindo conteúdo. Então, a internet, ela tem um potencial de fazer dinheiro surreal, porque alcança milhões de pessoas, né? Então, esse canal aqui já alcançou milhões de visualizações. Então, desde que eu comecei na internet, tipo, eu não tenho controle de quem vai assistir os meus vídeos, de quem vai comprar os meus cursos, de quem vai contratar os meus serviços. Eu não tenho como controlar e mensurar isso. Então, porque eu não tenho como controlar e mensurar, é algo que foge do meu controle e aí também eu posso me surpreender na questão dos ganhos. Então, eu já fiz múltiplos 6 dígitos aqui na internet, né? Já fiz 7 dígitos também aqui na internet, então eu gosto de falar múltiplos 6 dígitos porque não é múltiplos 7 que acontece com frequência, mas já fiz múltiplos 6 dígitos na internet, já fiz aí mais de 7 dígitos na internet, que eu não conseguiria fazer trabalhando como professora, não menosprezando a professora. Eu tenho uma mentorada, tive, né, que ela já tá andando sozinha, que ela continua sendo professora, mas que ela criou uma nova fonte de renda, né, a gente criou produtos dela e ela faz aí também os seus 5, 6 dígitos na internet. Então, a questão é que quando eu escolhi ser professora e trabalhar apenas ganhando dinheiro como professora, eu tinha um salário. Quando eu trabalhava no McDonald's, quando eu trabalhava no supermercado, eu ganhava dinheiro daquele único lugar. Que, ainda que eu trabalhasse muito, 24 horas por dia, eu não ia conseguir fazer toda a quantia de dinheiro que eu já fiz na internet. Só porque a internet, ela te possibilita alcançar muito mais pessoas do que você alcançaria se você tivesse uma loja física ou um negócio só físico, se você não estivesse na internet. Então, a decisão de aprender algo que eu não sabia, porque na confeitaria eu só tinha um Facebook que eu postava as fotos de bolo, mas eu não fazia stories no Instagram, eu não tinha eu não usava essa comunicação, eu não mostrava minha rotina de confeiteira, eu não tinha conexão com a internet para vender os meus produtos, eu não tinha essa mentalidade quando eu era doceira, né? A internet surgiu depois do negócio da confeitaria ali. E aí eu fui aprendendo, né? Fui buscando vídeo, assistindo, testando muita coisa, criando canal e tal. E aí eu fui fazendo esse movimento e fui, né, expandindo. Tenho talvez muito mais ainda para expandir e aprender aqui. Mas essa escolha, essa quarta escolha de aprender a trabalhar pela internet foi algo que me fez ganhar muito mais dinheiro. Certo? Bom, então essas foram as minhas 4 escolhas que fizeram grande diferença na minha vida. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho com vocês as minhas experiências, onde eu compartilho com vocês os meus aprendizados, erros e por aí vai, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscrevam aqui nesse canal e a gente se vê, então, nos próximos vídeos.